Olá, começa agora o MPTV. Confira os nossos destaques. Ministério Público reúne prefeitos para tratar sobre ações de encerramento de lixões na região de Pedro II. Após a ação do MPPI, a Assembleia Legislativa faz acordo na Justiça para reservar vagas de emprego para egressos do sistema prisional. Em entrevista, o promotor de justiça Mailton Rodrigues fala sobre combate a bullying nas escolas. E saiba quais são os direitos trabalhistas para quem trabalha nos dias de feriado. Essas e outras informações você confere a partir de agora. Representantes dos municípios de Domingos Mourão, Lagoa do São Francisco, Milton Brandão e Pedro II participaram de reunião no MPPI com o objetivo de obter informações sobre a erradicação dos lixões nesses municípios. O encontro foi conduzido pela coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, CAOMA, do MPPI. A promotora de justiça Áurea Madruga apresentou o projeto Zero Lixões, desenvolvido pelo centro. Considerando o crime ambiental, nossa perícia já aferiu que ali também se encontram lixões naqueles municípios. Fomos ouvir os municípios, os prefeitos, os gestores, como vão encerrar os seus lixões, já que não estão com aterro próximo, mas que há uma perspectiva também de organizar os catadores. Então, nesse encaminhamento foi desta maneira, para que eles conheçam o dano ambiental, a legislação severa quanto a isso, e para que possamos traçar justamente a solução para um meio ambiente ecologicamente equilibrado e também com resguardo também dos nossos catadores. Na oportunidade, os representantes municipais apresentaram seus questionamentos sobre a elaboração do plano de ação para a erradicação dos lixões e da recuperação das áreas degradadas. Com a reunião de hoje, eu mesma estou saindo muito preocupada e com boa vontade de começar já a preocupação e o compromisso de zerar esses lixões, seja através do Piripiri, como eu achei interessante, chamaram Pedro II, Domingos Mourão, Lagoa do São Francisco e Milton Brandão. Então, a mãe nossa ali, a cidade de Pedro II, a gente já vai ver, Ali deu 30 dias, para a gente ver aí alguma ação voltada com este fim. E nós estamos no ponto para trabalhar. Se é para zerar, nós vamos zerar. Até mesmo gente que prejudica demais. Nós sabemos o tamanho do prejuízo, mediante o acúmulo do lixo que causamos nós mesmos, Mas uma reunião bastante esclarecedora e a gente sai bem informada e também já com vontade do retorno, Porque 30 dias no instante se passam. O município de Floriano está em processo de erradicação dos lixões. O gestor do município também participou da reunião e falou sobre os desafios ainda a serem enfrentados para fazer a destinação correta dos resíduos sólidos. E nós estamos conscientes das nossas preocupações, das nossas intenções de fazer o melhor possível, porque meio ambiente não é mais um modismo, é uma necessidade. Nós temos que pensar global e agir local. Vamos encerrar o nosso lixão e dar exemplo para o estado do Piauí, porque Floriano é uma cidade vanguardista, uma cidade protagonista. Tudo que ela faz bem feito. Então, todas as iniciativas estão sendo feitas, obedecendo à norma do Ministério Público do estado do Piauí, e se Deus quiser, o lixão de Floriano será encerrado o quanto antes para o bem do meio ambiente no estado do Piauí também. Ao final da reunião, ficou estabelecido que os municípios deverão apresentar no prazo de 30 dias um plano de ação para a erradicação dos lixões e a destinação correta dos resíduos sólidos. E a gente conversa agora com o promotor de justiça Mailton Rodrigues, que responde atualmente pela Promotoria de Justiça de Manoel Emídio. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso MPTV. Muito obrigado. Vamos falar, portanto, sobre a atuação do MP na prevenção, no combate ao bullying. O senhor que já vem realizando algumas palestras no município de Manoel Emídio, mas também em outras cidades vizinhas, Doutor, o que é que configura o bullying? O bullying, ele se caracteriza com um conjunto sistematizado de atos de intimidação, geralmente praticados em conjunto, por grupos, contra pessoas ou individualizadas ou outros grupos minoritários. Essa sistematização geralmente são apelidos,
palavras pejorativas, brincadeiras de mau gosto, algo que constranja. E é exatamente essa distinção que tenho repassado entre uma brincadeira que é saudável entre amigos para o bullying, que o que diferencia é a presença do constrangimento. Geralmente, essa prática ela é recorrente, infelizmente, entre os adolescentes, entre crianças, não é isso? Isso mesmo. No ambiente escolar, nós que já passamos por essa fase, é extremamente comum a prática dessas condutas. E percebendo a nocividade dos resultados, dos efeitos disso, a legislação, inclusive penal, alterou o Código Penal em 2015, incluindo o bullying como um crime semelhante a qualquer outro. Como o público-alvo das escolas tem sido, mais das vezes, adolescentes, eu tenho enfatizado que aquilo que é crime para adulto, para adolescente é ato infracional. De modo que, em ocorrendo o bullying, aquilo pode ultrapassar os limites da escola, sanções disciplinares escolares, e resultar, inclusive, num processo de apuração de ato infracional. Para além do bullying, existem também as práticas virtuais, Esse tipo de atuação, de ação também no ambiente virtual, que se configura o cyberbullying. No que consiste? Isso. O cyberbullying ele é utilizado, praticado através de meios tecnológicos, geralmente redes sociais, WhatsApp, grupos de WhatsApp. A maioria das escolas elas já possuem grupos em que os alunos integram para fins de divulgação, algo que se intensificou após o período pandêmico, porque as aulas eram realizadas através de meios tecnológicos e aí os grupos de WhatsApp eram utilizados para a integração. Só que figurinhas, montagens, hoje nós já temos aplicativos que são capazes de criar, inclusive, vídeos em que pessoas são inseridas como integrantes de fatos que nunca participaram. E isso se dissemina muito rápido. Uma vez disseminado, divulgado, muitas pessoas vão visualizar aquilo como verdadeiro e aí o dano se produz e depois é muito difícil de reverter ao estado anterior, resultando apenas na responsabilização. E como tem sido, qual a importância do trabalho do MP exatamente nessa prevenção, nesse combate ao bullying? A conscientização ela é o primeiro passo, porque como é uma prática que vem de muito, muito tempo, às vezes aqueles que praticam bullying não têm conhecimento das consequências que isso pode causar, tanto as consequências jurídicas como os prejuízos para a saúde mental e psicológica das vítimas do bullying. Na promotoria de Manoel Emídio, nós estamos realizando palestras nas escolas. Manoel Emídio é composta por 5 municípios, a sede, Colônia do Gurgueia, Bertolinha, Sebastião Leal e Eliseu Martins. Dessas 5, Manoel Emídio, Colônia e Sebastião Leal já receberam palestras do Ministério Público. Agora, no mês de maio, os municípios de Eliseu Martins e Bertolinha também irão receber a visita do promotor. E é importante essas visitas porque as pessoas têm um contato com a figura física do promotor, a presença, visualizam, até reconhecem posteriormente um supermercado, caminhando pela rua e sabem que aquela pessoa é o promotor de justiça do município. Isso aproxima o órgão da sociedade. E como tem sido o feedback dos alunos, dos professores, dos gestores das escolas em relação a essas palestras que eles recebem do Ministério Público, na sua pessoa enquanto promotor? Isso. Os professores, principalmente, têm sido muito receptivos porque eles sentem a necessidade de que alguém externo à escola compareça e reforce aquilo que já é mencionado e ensinado na escola diariamente. Em relação aos alunos, uma pergunta de um deles, inclusive, suscitou a dúvida se isso era capaz de produzir realmente um ato infracional. Fizeram a analogia ao crime. Eu disse, olha, é sim, porque previsto no Código Penal, praticado por adolescente, é uma prática que pode levar depois à responsabilização. Mas a receptividade tem sido muito boa e tem havido também um comprometimento em cessar.
Inclusive, um deles fez uma brincadeira, queria fazer uma delação premiada, indicando outros colegas que participariam de atos assim. E aí foi reforçado sobre a importância de cessar essas condutas. É importante o senhor falar isso também, essa tom de brincadeira, né? Porque quando se fala também do ambiente escolar, de adolescentes, de crianças, quanto mais próximo da linguagem, né, daquele público você se aproxima, melhor para o bom entendimento do conteúdo que vem sendo transmitido, certamente, não é isso, doutor? Isso, rindo se diz a verdade, no maior das vezes. O bullying, os professores têm mencionado que ainda acontece. Alguns casos, seja por uma condição física ou por um jeito de falar, ainda acontece, mas, conforme dito, ainda tem reduzido bastante, principalmente depois de algumas divulgações de fatos trágicos que aconteceram em decorrência de bullying. Quando o adolescente não aguentou mais as pressões, e aí produziu um efeito reverso em quem praticava. Quais são as orientações do Ministério Público para as escolas, né? Para que as escolas tenham esse trabalho mais eficiente no combate, na prevenção ao bullying? Além do Ministério Público, o Conselho Tutelar, os conselheiros tutelares dos municípios e também alguns psicólogos e assistentes sociais do CRAS têm participado das palestras também. E aí a orientação aos professores é que, ao se verificar um caso de bullying, chame o conselho tutelar, os conselheiros tutelares, procurem também psicólogos do CRAS. Alguns municípios possuem psicólogos lotados na Secretaria de Educação, o que ajuda bastante, e em se constatando uma recorrência muito grave, encaminhe para o Ministério Público para a tomada das providências cabíveis. Doutor Mailton, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso MPTV, trazendo pontos importantes, né, sobre esse combate, sobre essa prevenção que o Ministério Público faz em relação à prática do bullying. Muito obrigada. Agradeço. Muito obrigado a todos. E veja a seguir, MPPI discute o papel da Lei de Alienação Parental na proteção de crianças e adolescentes no contexto de conflitos familiares. Saiba quais são os direitos trabalhistas para quem trabalha em dias de feriado. Até já! Um dia, seu lixo já guardou uma sobremesa deliciosa. Garantiu momentos de diversão em família. Serviu para matar a sede naquela tarde quente. E permitiu que uma criança fosse feliz. Seu lixo é da sua conta. Separe e encaminhe seu lixo para a coleta seletiva. Se possível, recicle. Apoio Ministério Público do Piauí. A Arapuca está armada para você cair. Números estranhos pedindo transferências ou os seus dados. Tome cuidado. É golpe. Ligue 127 e denuncie crimes virtuais. Apoio Ministério Público do Piauí. Aí, Maria, foi promovida, parabéns. Aê! Vai acumular umas funções, mas você consegue. Não, ela dá conta sim. Cargo de chefia vai coordenar tudo. Super tranquilo. Você vai conseguir, Maria. Gente, eu vou ali rapidinho e já volto. Ansiedade não é frescura. Ansiedade é uma doença. Saúde mental também é saúde. Fale, ouça, peça ajuda. Apoio Ministério Público do Piauí. Estamos de volta com o MPTV. O trabalhador que é escalado para trabalhar em feriados tem direitos específicos garantidos por lei, como o pagamento em dobro ou folga compensatória. O procurador do Trabalho, Edinaldo Brito, esclarece mais detalhes sobre esse assunto. Acompanhe. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho em feriados, quais são os direitos previstos na legislação trabalhista para o empregado que trabalha em dia de feriado. Bom, a lei fala que, em regra, a empresa deve conceder folga ao empregado no dia do feriado.
No entanto, a mesma lei estabelece uma exceção. Ela fala que se o empregado ou empregada trabalhar no dia do feriado, a empresa deve conceder uma folga compensatória por aquele dia trabalhado. E caso não haja essa folga compensatória, a empresa deve pagar o dia do feriado trabalhado em dobro. Ela deve pegar a remuneração daquele empregado, daquele dia de trabalho, multiplicar por 2 e efetuar o pagamento, sem fazer nenhum desconto no salário mensal do trabalhador. Lembrando que essa mesma regra vai se aplicar ao empregado e à empregada doméstica, que vão ter os mesmos direitos. O comerciário possui uma situação particular que merece atenção. Existe uma lei específica, a Lei 10.101 de 2000, que estabelece que o trabalho em feriados depende de autorização do sindicato da categoria. Então, a empresa, para funcionar no dia do feriado, ela precisa celebrar um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho com o sindicato dos trabalhadores, que vai permitir aquele funcionamento no dia do feriado. Caso não haja essa permissão, a empresa não pode colocar os seus trabalhadores para prestar serviço nesse dia. Finalmente, temos a situação de quem faz jornada 12 por 36. Esse trabalhador, a partir da reforma trabalhista em 2017, não tem mais direito à folga compensatória, nem ao pagamento em dobro, caso o seu plantão, o seu dia de trabalho recaia num feriado. E, por fim, eu queria aqui lembrar a importância de você sempre consultar o acordo coletivo de trabalho, a convenção coletiva de trabalho, feito pelo sindicato da sua categoria, que pode trazer mais direitos além desses estabelecidos na legislação. Olá, começa agora mais um giro de notícias do MPPI. Vamos aos destaques da semana. A 2ª Promotoria de Justiça de União expediu recomendação à Secretaria Municipal de Saúde para estruturar o Centro de Atenção Psicossocial, CAPSUM, do município. A medida foi adotada após a inspeção presencial realizada pelo promotor de Justiça Rafael Maia Nogueira, no dia 15 de abril. Durante a inspeção, foram identificadas diversas irregularidades no funcionamento do serviço, como falhas na estrutura física do espaço, com a ausência de acessibilidade, deterioração das instalações e risco iminente de desabamento do muro dos fundos. Além disso, foi identificado que não existe cumprimento da carga horária de trabalho dos profissionais que atuam no local e medicamentos são armazenados de forma inadequada, sem controle de acesso. Também não há farmacêutico responsável. Para sanar essas e outras irregularidades, a recomendação estabelece que sejam realizadas reformas no espaço, o serviço funcione durante o dia e seja contratado o farmacêutico responsável para implementar um sistema adequado de armazenamento e controle de medicamentos. Com o objetivo de fornecer informações e recursos educativos sobre a Lei de Alienação Parental, o MPPI realizou no dia 23 de abril um webinar sobre o tema com foco na proteção da criança e do adolescente. Durante o evento, foi realizado um debate sobre o papel da lei, sua efetividade nos casos envolvendo conflitos de familiares e a necessidade de utilização do depoimento especial para a escuta de crianças nesses processos. Mais de 150 pessoas acompanharam a live que foi conduzida pela promotora de justiça Jocelice Carvalho, coordenadora do CAODIG. O evento teve como palestrantes a promotora de justiça Lia Burgos, a promotora do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Domingues, e a advogada e psicóloga Fabiola Albuquerque. Lia Burgos destacou que o objetivo da Lei de Alienação Parental não é para ser punitiva, e sim protetora para a criança e o adolescente, bem como para o genitor que está sendo alienado. Já a Fabiola Albuquerque discorreu sobre a mediação familiar como método da busca pela solução pacífica da guarda dos filhos. A Promotoria de Justiça de Manoel Emídio expediu recomendação aos municípios de Bertolínia, Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins, Manoel Emídio e Sebastião Leal para suspender a realização de eventos com elevados gastos públicos. A medida foi tomada em virtude do decreto do Governo do Estado do Piauí, que declara situação de emergência provocada pela seca em 129 municípios do estado.
O documento é assinado pelo promotor de justiça Mailton Rodrigues de Miranda. O descumprimento da recomendação poderá implicar a adoção de medidas judiciais cabíveis, inclusive por ato de improbidade administrativa. As inscrições para o processo seletivo de estagiários de nível superior, graduação e pós-graduação do Ministério Público do Piauí iniciam no dia 29 de abril e seguem até 14 de maio. A aplicação das provas será dia 29 de junho. Em Teresina, as vagas são destinadas a estudantes do curso de Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Jornalismo, Direito, Engenharia Civil, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação. No interior, somente para cursos da Administração e Direito. Para mais informações, é só acessar a página oficial de concursos e seleções, mppi.mp.br/internet/concursos e seleções. Os aprovados no processo seletivo para a graduação vão receber o valor mensal de um salário mínimo mais auxílio transporte. Já os de pós-graduação receberão um salário mínimo e meio mais auxílio transporte. A jornada de trabalho será de 8 da manhã a 1 da tarde. Atualmente nós temos quase 400 estagiários, entre estagiários de graduação e pós. E é um momento extremamente importante que o estagiário entra para poder aprender, para poder somar aos ensinamentos que tem na faculdade. E nesse período nós vamos realizar 2 processos seletivos, o de graduação e o de pós-graduação. De graduação nós vamos fazer para 11 áreas e para o de pós-graduação 7 áreas. Dentre Direito, Administração, Ciências Contábeis, Arquitetura, Engenharia Civil, enfim. É muito diverso, é uma oportunidade enorme, apesar de não ter o número de vagas específico, nós trabalhamos com cadastro de reserva, o processo seletivo é com cadastro de reserva, mas, por exemplo, agora, em março, nós encerramos a lista de aprovados do processo seletivo anterior, ou seja, chamamos todos. No processo seletivo de graduação, pode se inscrever aqueles que estejam cursando, né, ainda estejam na faculdade, é importante frisar isso, e o de pós-graduação pode fazer quem já é graduado e está cursando uma pós-graduação. Essa pós-graduação precisa ser comprovada que o candidato está cursando no momento da nomeação, né? E no de graduação, o candidato precisa comprovar no momento da nomeação que já concluiu pelo menos a metade do curso, que está ali no 5º período, no caso de Direito, então ele já concluiu a metade do curso. As inscrições iniciam no dia 29 de abril e vão até o dia 14 de maio. O valor da inscrição do de graduação é no valor de R$50 e o de pós-graduação no valor de R$60. O valor da bolsa dos estagiários de graduação é de um salário mínimo mais o auxílio transporte, e o de pós-graduação é de um salário mínimo e meio mais o auxílio transporte. É importante nós frisarmos que essa bolsa, né, ela é bastante satisfatória em relação ao nosso público e a carga horária a que o nosso estagiário estará submetido, que é uma carga horária de 8 às 13 horas, de segunda a sexta. Então, é essa carga horária que cada estagiário deverá cumprir, com a possibilidade, desde que a chefia imediata autorize, que o estagiário também fique em teletrabalho. E o Giro de Notícias do MPPI fica por aqui. Até a próxima semana. O Ministério Público do Piauí publicou o edital de abertura de concurso público para servidores da instituição. São ofertadas 30 vagas para os cargos de técnicos e analistas, que exigem níveis médio e superior de formação, respectivamente. E a intenção é que realmente a gente possa prover esses cargos e manter um cadastro de reserva para novas nomeações. A primeira prova está prevista para 27 de julho e nós esperamos contar com pessoas realmente que possam vir integrar de forma qualificada a nossa instituição. As inscrições para participar do certame poderão ser feitas exclusivamente via internet a partir do dia 14 de abril de 2025. O edital com todas as informações sobre o concurso está disponível em nosso site.
Após a ação do Ministério Público, a Assembleia Legislativa do Piauí fez acordo na Justiça para reservar vagas de emprego para egressos do sistema prisional. Com o objetivo de cumprir integralmente a Lei Estadual de número 6.344 de 2013, que prevê a reserva de 5% das vagas de emprego para egressos do sistema prisional e cumpridores de medidas de segurança e penas alternativas, o Ministério Público do Piauí, por meio da 49ª Promotoria de Justiça, celebrou o acordo judicial com a Assembleia Legislativa do Estado. A gente resolveu fazer, a partir de 2021, uma atuação estratégica da promotoria na área de direitos humanos, alguma atuação com relação ao sistema prisional, e aí descobrimos que essa lei contemplava, com essa ação afirmativa, os egressos do sistema prisional, com o objetivo de quê? De permitir que a reinserção dessas pessoas na sociedade, no meio social, ela se desse de forma plena, porque aquela pessoa estaria trabalhando, um trabalho digno e junto ao serviço público estadual. Fizemos um levantamento sobre os órgãos que tinham ou não implementado essa lei. Alguns órgãos já haviam implementado, outros implementaram a partir da nossa atuação extrajudicial. E quanto àqueles órgãos que não fizeram a implementação da lei, nós judicializamos. Até que um dos órgãos que houve a judicialização foi a Assembleia Legislativa, e no final de 2024, o juiz da Vara de Execução Penal, que é onde tramitam essas ações civis públicas, ele designou uma audiência de conciliação. E nessa audiência de conciliação, o procurador da Assembleia esteve presente, manifestou total apoio ao pedido do Ministério Público e foi feito um acordo no sentido de que, no prazo de 6 meses, a partir daquela data, a Assembleia Legislativa do Piauí fizesse a regulamentação dessas contratações futuras, ou seja, a partir de novembro de 2024 e já depois de 2025, todos os contratos de prestação de serviços ou de obras que a Assembleia Legislativa assinasse, que ela firmasse, deve contemplar obrigatoriamente o percentual de 5% de vagas para os egressos do sistema prisional. O procurador da Alep, em nome da mesa diretora, manifestou concordância em garantir o percentual de 5% das contratações e prestação de serviços para pessoas egressas do sistema prisional, comprometendo-se a regularizar a situação dos contratos em andamento e apresentar a relação de contratados. Diante de um momento, de um quadro, vamos dizer, dificílimo de criminalidade que nós vivemos no nosso país, no nosso estado, é muito importante essa preocupação do Ministério Público da reinserção daqueles que querem sair da criminalidade na vida social. E a Assembleia, o Parlamento, como uma casa do povo, a casa que mais ouve o povo, porque ela vive a vontade popular. Atender essa reivindicação é próprio das peculiaridades dessa casa. Acreditamos que podemos ter boas notícias de ver gente séria que quer se reinserir na vida social normalmente, em detrimento das dificuldades que isso representa. Nós sabemos que os egressos do sistema prisional, eles são pessoas extremamente invisibilizadas, algumas vezes eles são mesmo odiados, é uma parcela da população extremamente vulnerável, que a sociedade, de certa forma, não quer ver. Só que, quando você não quer ver, o problema não deixa de existir. Essa pessoa cometeu um crime, foi condenado, cumpriu sua pena, e muitas vezes ela só precisa de uma oportunidade para não voltar a delinquir. E essa oportunidade, no nosso sentido, não pode haver oportunidade melhor do que por meio de um emprego, de um trabalho, né? Formaliza a sua situação, torna aquele trabalhador uma pessoa que a sociedade vai ver com outros olhos, além de contribuir para a subsistência do trabalhador e da sua família. Então, assim, é uma política de ação afirmativa totalmente definida como uma política de direitos humanos. A pessoa foi punida, ela está retornando para a sociedade e ela precisa ser totalmente reintegrada. E essa edição do MPTV vai ficando por aqui. Para outras informações, acompanhe os nossos canais de comunicação. Eu aguardo você na nossa próxima edição.